E aí, quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e agora vamos conversar um pouco mais sobre o universo de The Witcher, trazendo algumas notícias voltadas para o universo criado pela Netflix, né? Abordando aqui uma das notícias que vai acabar atendendo um pouco mais para a terceira temporada, o que podemos esperar dela, e também outra comentando sobre o spin-off dos ratos, que ao que tudo indica, sim, vai existir. E já tá, não vou falar num processo avançado, mas já tá naquele processo de já a gente começa. Então, vamos começar pela questão do spin-off dos ratos, para depois a gente partir para as notícias da terceira temporada. Só um destaque aqui, que eu não vou abordar as possíveis polêmicas que a história dos ratos pode trazer para a Netflix, seja adaptando que nem é no livro ou que nem eles quiserem, tá? Porque esse assunto já foi discutido amplamente aqui no site, posso deixar alguns links nas descrições para vocês se interarem mais e se aprofundarem no assunto. Então, que nem eu estava falando, começando pela questão dos ratos. O site Redana Intelligence divulgou que o spin-off dos ratos já está em pré-produção, e essa pré-produção está sendo feita na África do Sul e tem como showrunner Hayley Hall. E como todo projeto acaba tendo um nome provisório, ao que tudo indica, o nome provisório desse projeto é o Riff-Raff. Então, isso a gente vê para projetos, para personagens que ainda estão em desenvolvimento ou que não querem entregar a história ali durante as gravações, caso alguém flagre, por mais que a gente sabe que certas coisas acabam sendo de certa forma bastante óbvias. E outras novidades também é que, ao que tudo indica, as gravações também já têm um período determinado, que será dos meses de abril a setembro. Então a gente tem uma quantidade boa de meses para gravação, diria que quase que uma quantidade padrão. E a questão dos episódios, eu acho que fica bastante difícil a gente palpitar, né? Porque a gente vê a série de The Witcher com uma quantidade de episódios padrão para a Netflix, coisa que também iria acontecer com Blood Origin, só que ela foi reduzida na pós-produção. Então eu acho que fica difícil eles falarem, teremos 6 episódios. Se no final eles podem falar, não, a gente editou, vai ficar mais dinâmica a série, então vai ter só 4. Coisa que não acho legal, particularmente não gostei disso em Blood Origin, achei que, por mais que eu não tenha gostado e também não aconselho muito a assistir, meio que vai por conta e risco de cada um, tem a crítica aqui no Mega. É uma coisa assim que, se você tem mais episódios, mesmo que alguns sejam com alguns trechos mais lentos, você consegue desenvolver melhor a história. Então vamos ver qual vai ser a quantidade para a gente tentar pensar como que seria o ritmo do spin-off dos ratos. E também, né, aqui nós já temos que uma das cidades que irão ocorrer a gravação, ou pelo menos boa parte dela, que nem eu falei, que ocorrerá na África do Sul, é na cidade do Cabo. Então, assim, uma coisa que saiu que entrega um pouco mais do que a gente pode ver na série é basicamente a linha guia para a narrativa. E eis a linha guia que eu vou ler para vocês agora, abre aspas. 6 ladrões adolescentes devem confiar em suas habilidades criminosas enquanto planejam o maior assalto de suas carreiras, a rede criminosa mais perigosa do reino. É isso aí. Então, assim, ao que tudo indica, segundo essa linha de história que foi divulgada pelo Redana Intelligence, a Ciri não estaria envolvida no spin-off dos ratos. Porque eu acho que a abordagem, digamos assim, correta seria você colocar eles na série principal, nem se fosse com um papel um pouco mais reduzido, para evitar certos trechos e, claro, evitar romantizar o que não precisa ser romantizado. O que no livro aparenta ser bastante claro para uns e não tanto para outros, não sei porquê, mas questões de abuso e etc, que eu falei que não ia comentar, mas que fica um pouco inevitável de comentar quando a gente fala de linha de história. Eu acho que a inclusão desses personagens na história principal seria mais interessante e mais eficiente. Então você cria a linha principal, cria o arco da Ciri ali e tal, e fechou. Você trazer isso para uma série spin-off, não acho tão interessante. Já a questão desse line-up, vamos confiar nossas habilidades em um assalto? Olha, eu acho que pode sair uma história interessante.
Só que ao mesmo tempo que eu falo assim, putz, pode sair uma história interessante, eu acho que a gente pode entender também que pode ser um negócio genérico pra cacete, coisa que a gente já vê com 11 Homens um Segredo e etc. E N filmes que tem por aí com isso, porque é uma temática bastante batida atualmente. Então, o que eu acho que a Netflix tenta fazer, caso eles adaptem essa linha de história, é justamente, vamos incorporar elementos de histórias, digamos assim, populares, ou que sejam roteiros que a gente enquadra os personagens daquele universo e a gente consegue ter um outro produto relacionado a uma linha principal ou que conecte de alguma forma. E agora, indo para a notícia da terceira temporada, em uma entrevista para o Screen Rant, o supervisor de VFX e um dos produtores da série, que eu não irei falar o nome de ambos porque eu possivelmente vou errar, eles comentaram algumas coisas interessantes. A primeira delas foi sobre a questão de inserção de materiais inéditos dentro do material base e também comentaram a questão da diferenciação do material base para a produção que eles estão realizando, também comparando um pouco com o jogo. Eu achei bastante interessante a entrevista porque eles se mostram, não vou falar desprendidos do material base, mas com uma noção de que nem tudo pode ser adaptado da forma com que foi escrito. Então, sim, eles estão realizando adições, a que tudo indica teremos novas criaturas, novos elementos do universo The Witcher, mas eles asseguraram que esses elementos estão ligados de forma coerente com o universo da série. Ok, meu nível de confiança vai até certo ponto, porque a gente já viu certos efeitos ali bastante duvidosos, que talvez, para não falar com certeza, faltaram um certo investimento da Netflix para sair de forma mais caprichada, né? Faltou ou tempo ou dinheiro, não sei, acredito que talvez tempo. Então, veremos como essas criaturas serão adicionadas. Eu gosto das adições novas. Como fã da série, eu confesso que eu comecei assistindo a primeira temporada buscando uma fidelidade maior do que eu espero hoje, depois de 2 temporadas e um spin-off chamado Blood Origin. Então, no momento, o meu estado de espírito em relação à série é, cara, entrega uma coisa coerente, sabe? A questão da mudança de mídia, sim, ocorre, ainda mais em relação ao material base, em relação ao romance. Agora no romance, não tanto com a primeira temporada, que era mais dividida em contos, né? Mas com o romance a gente tem uma linha narrativa mais clara e isso pode alcançar um nível de fidelidade, não vou falar igual, porque igual é difícil você ter alguma produção que alcance esse nível de igualdade, mas que se aproxime bastante mesmo com a adição de novos elementos. Então, basicamente foi isso que eles falaram. Sobre a gravação da 4ª e 5ª temporada, eles foram perguntados, mas foram bem evasivos e falaram que não se envolveram muito ainda nesta parte do projeto. Porque, para quem não se recorda, foi divulgado, creio que no final de 2022, que The Witcher teria uma 4ª e 5ª temporada já confirmada e elas seriam gravadas na sequência. Isso tem uma carinha de vamos finalizar a série na 5ª temporada. Ainda na entrevista, comparando com o material base, eles falaram em relação ao jogo, porque eles deixaram claro que não tem como você seguir o caminho do jogo e eles não querem seguir esse caminho. Eu posso discordar de diversos pontos em relação à adição e quanto à coerência dessas adições, que nem eu falei anteriormente. Mas em relação a não seguir a linha do jogo, eu meio que concordo plenamente, porque eu acho complicado você seguir a linha do jogo, sendo que no jogo existem decisões que vão impactar de formas diferentes no universo. Se você opta por seguir a linha do jogo, você vai chegar na parte do público, não, mas não é certo esse personagem estar vivo, não é certo acontecer tal coisa, não é certo tal final. Então, eu acho que você ter um material base como livro é muito melhor. E como exemplo, eles citaram a adaptação de The Last of Us da HBO, que sim, seguiu a linha do jogo, mas que fez várias mudanças ali, mantendo uma coerência. Então, bom, gente, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Na descrição vocês encontram o link das matérias que eu comentei aqui, que estão lá no site do Mega, www.megascopio.com.br, e também o link do nosso Padrim para quem quiser nos apoiar, já deixando aqui um grande abraço a todos os apoiadores do Mega. Nos comentários,
Fala aí o que você espera para a terceira temporada, o que você espera do spin-off dos ratos, se é um spin-off que você queria, se é um spin-off que para você também ficou naquela zona cinzenta de pra que isso, sabe? Vamos trocar ideia, que é sempre bastante interessante. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.